Olá pessoal, vamos gravar a nossa aula de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 28/5/2020, às 20 horas, a primeira parte da nossa aula de hoje. Estamos estudando o livro quarto, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. E nós estamos no item 6 desse capítulo, Desgosto pela Vida, Suicídio. Semana passada nós trabalhamos poucas questões, mas aprofundamos, né, alguns itens relativos ao suicídio. E nós vamos continuar, né, com esse tema na questão 945. E a questão 945, Kardec pergunta: que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? E aí o Espírito Verdade responde que são insensatas as pessoas que pensam assim, né? Porque elas deveriam trabalhar no sentido, aqui porque não trabalhavam, né? Muito duro o Espírito Verdade, mas no sentido assim, tinham como trabalhar para reverter isso. A gente sabe, com as pesquisas da medicina, a gente sabe que o processo depressivo, né? Às vezes a pessoa tem uma depressão importante, grave, ela não consegue sair da cama, né? Não consegue, a única coisa que ela quer, e é assim que a gente ouve de todas as pessoas que já tiveram ideias suicidas ou tentaram até o suicídio, elas dizem, olha, é tão ruim essa sensação que a gente só, na verdade a gente não quer se matar, a gente só quer se livrar dessa sensação. Então, claro, né, temos que ser caridosos com as pessoas que sentem isso, não podemos julgá-las, mas aqui nós estamos tendo uma resposta teórica do Espírito de Verdade, né? Está dizendo, olha, é uma insensatez, elas deveriam trabalhar, seria melhor que elas trabalhassem no sentido de reverter essa situação. É sim, é verdade, né? Mas não no sentido de estarmos julgando as pessoas, e sim no sentido de dizermos qual é o caminho mais correto a seguir, tá certo? A questão 946. Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? É mais ou menos na mesma linha, né? O Espírito Verdade responde, ó, pobres espíritos, né, que valorizam mais as coisas do mundo material do que as coisas do mundo espiritual. E aqui tem só uma, não é que eu vou discordar do Espírito Verdade, né? Vou ler aqui textualmente, ó. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. Olhando textualmente, assim, se falar, quer dizer que Deus ajuda uns e não ajuda outros? Não, temos que contextualizar toda essa resposta. Deus ajuda todos nós, em qualquer circunstância. Mas nós precisamos desconstruir a ideia de que Deus é um ser humano que fica tomando, esse eu vou ajudar porque ele está trabalhando, esse eu não vou ajudar. Não é assim. Quando diz Deus ajuda, é no sentido de as leis de Deus favorecem aqueles que estão se esforçando por melhorar e, de alguma maneira, não favorecem aqueles que desistem da luta. Então vamos imaginar que nós temos uma situação a enfrentar. Se nós falarmos, não, é difícil, mas eu vou vencer, eu vou conseguir, os bons amigos espirituais estarão ali nos incentivando e nós perceberemos essa ajuda. Agora, se por um lado nós falarmos, não, joguei a toalha, não vou mais tentar, não quero mais, desistir, qualquer tipo de ajuda vinda do plano superior, né, através dos bons espíritos, nós não vamos perceber, nós não estaremos sintonizados. Por isso que diz Deus não ajuda, não é? Mas a frase deveria ser compreendida como essas pessoas não percebem a ajuda de Deus. Elas estão num caminho inverso às leis da natureza, que é de lutarmos para superar as nossas dificuldades. E quando nós caminhamos no sentido inverso às leis de Deus, não percebemos a ajuda. Sem essa interpretação, nós podemos tomar, né, ao pé da letra
e termos uma ideia completamente contrária ao que a doutrina nos diz. Deus ajuda a todos. Então, não podemos imaginar que Deus não vai ajudar esse ou aquele. Só que esses que estarão afastados das leis de Deus voluntariamente, não querem lutar, esses terão dificuldade para perceber o amparo que vem do alto. A questão 946A. Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Então, por exemplo, alguém ou algumas pessoas, enfim, levaram a pessoa àquela situação. A pergunta é se essas pessoas terão responsabilidade sobre isso. E a resposta é bem categórica, firme. Sim, serão responsáveis por um homicídio, né? Ah, mas então quer dizer que aquele indivíduo não vai responder pelo seu ato? Não, ele vai responder também. Mas quem foi o responsável por isso, quem de fato provocou essa situação, vai responder também. Vamos dizer, se fosse no direito, né, responder solidariamente, né, ao ato cometido, porque um praticou, mas o outro causou. Claro, podemos dizer assim, uma agressão, uma traição, algo que leve uma pessoa ao desespero e ao suicídio. Alguém poderia dizer, mas o problema não é da pessoa que causou, o outro é que não soube lidar com isso. É claro, é verdade, por isso ele também responderá pelo seu ato, mas não invalida o que eu fiz de errado para aquela pessoa, né? Se aquela pessoa levou a cabo a sua própria vida, ela terá que responder. Mas se eu fui o responsável por aquele desespero, por aquela situação que motivou, né, o suicídio, eu também responderei. E pode ser que eu não tenha essa percepção agora, pode ser que eu não tenha essa percepção no período da erradicidade, pode ser que eu não tenha essa percepção na próxima encarnação, mas haverá um momento em que eu terei essa percepção e vou pedir a oportunidade de fazer esse pagamento, porque senão a minha contabilidade é que fica aberta. Eu que cometi o mal, eu não consigo progredir se eu não quitar os meus débitos. Vamos então a mais uma, a última questão dessa primeira parte do nosso estudo. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? Então, é como se não tivesse o que comer, não tivesse o que beber, e a pessoa fala, bom, então vou desistir, né? Não tenho como, vou desistir. Essa pessoa é um suicida? É um suicida, né? Claro, mas por que ele chegou naquela situação? Lembra que eu disse em aula anterior, não sei se na última ou anteriormente, que nós vivemos num mundo que não precisaria dessa situação. Se a pessoa está numa situação de penúria completa, de miséria completa, sem ter meios para sua sobrevivência, existem responsáveis por isso, não é? E esses responsáveis responderão por isso, né? Responderão. Vamos imaginar um caso bastante conhecido, os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Pessoas naquela situação extrema de miséria, pobreza, todo tipo de violência, muitas vezes se deixavam morrer, né? Se não tinham até meios de se suicidar, mas também não se esforçavam por viver. Acontece que existia claramente pessoas responsáveis por aquilo. Então, se por um lado ela responderá, né, solidariamente aí porque praticou o ato, aqueles que provocaram, tanto os que praticavam o ato quanto uma cadeia de comando, né, quem determinou que aquele ato fosse praticado, todos responderão por aquela ação aquela ação contra as leis da natureza, as leis de Deus.